todos, mais uma noitada junto à Brati sobre a temática marcha atlética nas preparações para o exame bronze da World Athletics 2024. Essa noite, como já foi comentado ontem, o Florenilson talvez não conseguisse entrar conosco, nem a Bernadette. A Berna está em viagem, então se ela conseguir parar e conseguir sinal na estrada, ela entra aqui conosco. E o Guide, ele está num aniversário do sobrinho dele, então, infelizmente, Cumpleaños. hoje não poderá estar conosco. Então, buenas noches a todos, amigos de la Sulamérica. Guide está en aniversario de un sobrino, entonces no podrá estar con nosotros hoy, pero intentaremos hacer como un portuñol. Entonces, hablamos primeramente en portugués y así intentaremos también hacer una charla de un poquito de portuñol para que puedan compartir las informaciones con nosotros. Si no comprenden, porfa, pongan en el chat o envíen una mensaje por WhatsApp que entonces intentaremos esclarecer todo, ¿está bien? Para os amigos do Brasil e de Portugal, o Guilhermo, que é da Argentina, sempre nos brinda com a tradução. Hoje é o aniversário do sobrinho dele, então ele não poderá estar aqui conosco fazendo a tradução. Por isso, hoje vai ser uma mescla, né, de duas línguas ou três línguas, porque muitas vezes o nosso português aqui do Brasil, né, tem alguma diferença em termos, alguma terminologia, principalmente técnica, entre os nossos portugueses falados. É, Antes da gente entrar na temática, eu vou compartilhar com todos um e-mail que o Davis falou que eu posso compartilhar com todos, que ele encaminhou para mim, só para mostrar para todos, é, principalmente, não sei se todos estão vendo, mas eu gostaria que observassem que não vem da World Athletics, tá? Quem envia o e-mail é suporte@testui.eu. Entonces, hoy todos recibieron un correo que se fue enviado por support@testui.eu, que é um e-mail onde vocês recebem a informação de que tem um teste, um pré-teste, né, dos requisitos técnicos do equipamento para saber se está funcionando ou não. Eu não vou mostrar o outro e-mail, mas antes desse, vocês receberam um e-mail para baixar a plataforma TestWe. Então, depois de baixar a plataforma TestWe, vocês têm que entrar na plataforma e não fazer no website, né? Fazer dentro da plataforma, entrando com o seu login, com a sua senha que foi encaminhada no e-mail anterior, e aí vocês podem estar fazendo esse teste de pré-requisito. No teste de pré-requisito, lembrem das informações que foram passadas lá na primeira videoconferência da Sul-Americana, onde a Maria Eugênia comentou que é muito importante que não tenham menos do que 8 gigabytes, se não me engano, de memória RAM, né, que vocês tenham um equipamento com um bom som e muitas vezes, na hora de iniciar o exame real, algumas pessoas estão tendo dificuldade de ter o reconhecimento do som. Então, tenham um equipamento, né, um som extra, né, para poder conectar no computador, caso digamos, o sistema de som interno do seu computador ou do seu laptop não funcione. Entonces, só para hablar un poquito con los amigos de la Sudamérica, que recibieron un correo que ya está disponible este teste, que es un teste de pré-requisito que está en inglés para que puedan mirar si está todo bien con su computadora para el momento del teste. Pero miren, en la plataforma de Labrat tienen las informaciones, la presentación de María Eugenia, donde tienen todos los requisitos mínimos y que son muy importantes para que en el momento del test se puedan hacer con tranquilidad.
É muito importante que não tenham antivírus adentro da computadora. Então, não tenham antivírus instalado no computador. Isso é muito importante, tá bem? E, e quando bajarem a plataforma TestUI, necessitam adentrar na plataforma TestUI com seu nome, login e senha, contraseña, e fazer este pré-teste que está em inglês, pero não se preocupem, é muito tranquilo e é importante que hagan adentro da plataforma e não por el website, tá bem? Newton, você comenta um pouquinho, porque nós tivemos uma informação ali, uma pergunta, se o teste simulado também virá para depois deste, porque são dois testes. O primeiro que está disponível é o teste só dos pré-requisitos do equipamento. Se funciona o som, se vocês conseguem ver vídeo, se vocês conseguem digitar, se vocês conseguem seguir as questões e voltar para revisar, né? Se vocês conseguem mostrar a identidade de vocês ou o passaporte, né? Então, é este que está disponível. Daqui uns dias, vocês receberão ou poderão visualizar dentro da plataforma que tem um outro teste que a gente chama de simulado, que é um exame como se vocês estivessem fazendo o exame de marcha bronze. Então, ahorita solamente el exame de pré-requisitos, pero en pocos días receberão a possibilidade de fazer um simulacro, uma prova prática do exame bronze. Newton, quer falar um pouquinho? Se tem esse vídeo para verificar? Eh, Buenas noches, boa noite, good Good evening. morning. Ah, Desculpe. Voy a hablar despacio para que los compañeros de Sudamérica puedan comprender también. Ah, este teste, como pré-requisito ao equipamento, é muito, muito importante. Nele, vocês vão visualizar o passo a passo para a identificação de vocês e do ambiente que vocês estão. Então, uma das coisas que vai aparecer, ele tem um videozinho que explica e o espaço para vocês fazerem. Então, por exemplo, esse pré-requisito pede para vocês mostrarem, né, para que a câmera veja o ouvido, se não estão usando um fone como esse que eu estou usando aqui. Que se estiverem, isso não é permitido. Então, vocês vão ter que girar a cabeça de um lado para o outro, mostrando essa região da cabeça. Se estiver usando isso, vocês não serão admitidos para fazer a prova. Então, é muito importante esse teste de equipamento e do ambiente. Tem que pegar o computador, virar o computador, mostrar em cima, embaixo, virar, atrás. É um quebra-cabeça, mas é muito simples, né? É muito importante. Bem, esse é o passo a passo do pré-requisito do equipamento. De forma prévia à avaliação, vocês vão receber também um teste da avaliação que simula como será a avaliação. Também muito importante para conhecer o formato de questão e principalmente o formato dos vídeos. A gente até pode fazer ao final aqui, Claudinha, eu posso criar simular aqui como pode ser. Eu tenho o teste instalado aqui, dá para ver o ícone e dá Uhum. para simular algo parecido. Por quê? Nós já comentamos. Ah, no dia da prova, em el día de la evaluación, se passará um correio aonde é necessário hacer cópia e ubicar em uma nova aba, em uma nova página para buscar os vídeos. E uma página vai ficar sobreposta à outra. Isso é muito importante treinarem para não ter dúvida no dia. Mas é muito simples fazer, é muito sencillo hacer isto. Ok? Não há que se preocupar, pero há que entrenar isto antes. Vários É, dias. a Odete está perguntando se vai estar antes para testarem. Sim, vai estar bem antes, né? Acredito que pelo Sim, menos uma semana antes. algo assim, uma semana antes para testar. E os vídeos são bem iguais, similares, os vídeos serão muito similares a lo que se passará em la evaluação. Ou seja, é muito fácil.
fez o teste dos vídeos, vai se dar bem, tenho certeza, no dia da, da avaliação. Acho que é isso. Beleza. É, vamos E compartilhar durante, então. podemos fazer em qualquer... Odete, a pergunta é se durante a semana poderemos fazer em qualquer dia. Sí, pero de pronto van a recibir, hay que hacer, porque esto es muy importante. Todos los testes previos van a ser, ustedes van a ser en la misma computadora que vão ser a avaliação. Isso é muito importante, fazer os testes no mesmo computador que vão fazer a avaliação. Não mudem, tá? Porque existe uma identificação de IP pelo sistema do teste UI. Se passa uma identificação do número de IP, que é o código de que hace a identificação da computadora por el sistema teste UI. Ou seja, não se pode cambiar os aparatos. Não mudem os equipamentos, ok? Do teste dos pré-requisitos para a avaliação, o mesmo equipamento. Beleza. Então, iremos iniciar falando rapidamente aqui da qualidades e ética do juiz. Acreditamos que hoje será uma sessão mais rápida, né? São poucos os slides a serem passados, mas teremos o comentário aqui do Newton e vamos pedir aí a ajuda. Vamos ver quem está aqui, se José Ganso e José Dias também. A gente vai pedindo esse suporte também nos comentários, pode ser? Então, vamos iniciar aqui com o papel de um juiz no atletismo. O papel principal de qualquer oficial no atletismo é agir como um árbitro imparcial e, desse modo, facilitar o processo da competição justa. Este papel acarreta uma obrigação de ser desempenhado pelo oficial com precisão, consistência, objetividade e um sentido elevado de integridade. Newton, quer comentar? Sim, esses temas não são novos para nós. Estes temas para nós não são novos. Sempre se habla sobre isto. A integridade, a precisão, coerência, pontualidade. Ou seja, esses temas sempre estamos falando, não importa se é para marcha ou para pista e campo. Então, é algo que diariamente, na pista ou na rua, precisamos ter em mente essa questão. Coerência, objetividade, integridade, respeito, pontualidade, tudo que diz respeito à ética de um árbitro, de um juiz. Imparcialidade, um árbitro, hay que recordar, não tiene color, não tiene credo, não tiene país, é um juiz, não há colores, este chico é de minha província, este atleta é de meu país. Não, não há país. Um juiz, não tem país, não tem cor, não tem cores, não tem credo, ele é imparcial, ele é neutro, ele está ali, né? Como diz, como está na primeira linha, imparcial, uma competição, buscar oferecer uma competição justa. O que é para um é para todos, não é somente para um. Ah, aquele é do outro país. Não, não existe isso. Não há esta, não se pode pegar, mirar esta uma diferença entre colores, entre países. Ah, não me gusta de Argentina, não me gusta de Chile. Não, isto não existe. Estamos pelo nosso país, uma competição nacional. Estamos pela América do Sul, uma competição diária. Estamos por WA, uma competição no mundo. Ou seja, imparcialidade. O que é para um é para todo. O que é para um não é para todos. Cada... José Dias, quer comentar? Sim, eu estou de acordo perfeitamente com o que o Newton referiu. Essencialmente, um juiz, neste caso, um árbitro de marcha,
deve ter, digamos, deve ter uma atitude, deve ser calmo na análise e essencialmente concentrar-se naquilo que está a fazer, e usando um critério que é um critério que de igual modo para todos os atletas. Se ele vai a mostrar uma raquete amarela a um atleta e outro poderá estar nas mesmas circunstâncias, portanto, utilizar um critério justo nesse sentido. E, essencialmente, a concentração que é exigida e não, digamos, e não se dispersar eventualmente com alguns comentários que podem vir da bancada, ou no sentido que este está muito mal, porque é que não é desclassificado, etc, etc. Portanto, concentrar-se na função que tem, portanto, para esse efeito numa competição, desde o início até o final e até a última atleta chegar. Obrigada. José Gans, quer fazer algum comentário também? Eu concordo com aquilo que o Nilton e o José Dias já disseram, portanto, só reforçar que é absolutamente fundamental cada juiz atuar pela sua própria consciência e pelo aquilo que ele vê, portanto, aquilo que, portanto, aquilo que é o ruído de fundo, opiniões da bancada ou, eventualmente, a opinião de outros juízes que cheguem ali e possam aconselhar, olha, não achas que ele está assim ou que está assado? Portanto, essas conversas podem acontecer depois da prova acabar. Durante a prova, portanto, cada juiz deve estar isolado e concentrado naquilo que está a fazer, portanto, porque é importante que o seu ajuizamento seja o mais independente possível. Obrigada, José Gans. E, Claudinha, oi, só deixa eu posso? complementar que me lembrou o Guide fazendo alguns comentários também, quando foi a videoconferência da Sul-Americana, né? Que a gente, quando está fazendo o julgamento da marcha, que nós sejamos coerentes, né? Sendo coerente, aplicando a mesma fundamentação na análise, seja com um atleta ou com outro, isso a gente vai estar sendo também íntegro na aplicação do nosso julgamento. E por que esse slide, né, parece ser assim tão óbvio, mas o óbvio é muito importante que a gente tenha como princípio e como prioridade. Inclusive, slides simples como esse costumam cair em exames, né, com citação daquilo que é ou não obrigação ou função de um juiz ou de um árbitro. Entonces, yo estoy cambiando del portugués para español en los diapositivas para que puedan mirar las palabras y el texto de la lección, pero es muy importante tener en cuenta lo que tenemos acá como función y las obligaciones de un oficial que están trabajando. Y a pesar de ser una diapositiva muy simple, muchas veces en los exámenes de la World Athletics, algunas de estas palabras son las cuestiones para poner si es verdadero o falso o cuáles son las funciones, obligaciones de un juiz, incluso de marcha. Newton? O José Júlio comentou e me recordou algo. Uma prova só acaba quando termina. Uma prova solamente finaliza quando finaliza. Es uma broma, pero es muy verdadeira, porque, miremos que estamos em uma pista, em uma carreira, em uma calle. E os dois últimos atletas estão seguindo, os 20 outros han finalizado. Somente tem dois atletas na prova, os outros já terminaram. E esses que estão bem. Os que estão na prova estão muito bem. Empiezo a mirar al cielo, al fundo, mirando los que están cerca, a postura. Isso é muito importante. A prova só termina quando acaba, solamente finaliza quando finaliza. Há que manter a postura. Incluso se para estes dois eu he enviado uma tarjeta roja de descalificação.
Ou seja, se eu já enviei, não tenho mais nenhuma ação, mas a minha postura, o meu posicionamento na pista continua igual ao momento de largada. Eu tenho que ficar prestando atenção. É respeito à prova, é respeito ao atleta, é respeito à equipe, ao país, à competição. E a minha própria função como árbitro. Não é porque eu já enviei proposta para esse, aquele atleta que somente estão na pista, que eu não preciso mais agir como árbitro. A prova só termina quando acaba, somente finaliza quando encerra. Eu já vi isso acontecer sem citar nomes, não vou falar nombres ou plazas, pero esto se passou. E eu ha llamado este juiz e ha comentado, mira, você necessita se quedar em seu puesto hasta que finalize. Não se pode sair, há que se manter. Eu chamei essa pessoa, comentei com ela, porque que respeito vamos ter de quem está nos olhando fora, treinador, torcida, né? Como eles, os treinadores, a torcida, os diretivos vão mirar nós outros se não estamos fazendo o que devemos fazer. Isso é muito importante e tem a ver com a questão ética do árbitro de marcha, do juiz de marcha. Obrigada, Newton. E as qualidades de um bom árbitro, focando justamente nos atletas que, quando a gente faz um curso básico de arbitragem, primeira coisa que a gente aprende é que quem é a estrela do jogo é o atleta, né? Então, aqui algumas considerações. Foco nos atletas. Um bom juiz de marcha atlética deve assumir que a maioria dos atletas não está a infringir as regras, estar ciente de que um uso criterioso da raquete amarela pode evitar a infração das regras pelo atleta, que essa é a principal ação de mostrar a raquete amarela, é justamente alertar o atleta para que passe a corrigir a sua técnica, evitar de pré-julgar os atletas, não intimidar os atletas, compreender que a competência de um árbitro não é expressa pela quantidade de cartões amarelos exibidos, ou raquetes amarelas no caso, né? Newton, quer comentar? É muito importante isto, é muito importante isso. A, a prova começa, por mais que na última competição outro atleta ou que está ali foi desclassificado, mas é uma nova competição. Então, eles começam e eu preciso entender que todos estão iguais, todos estão bem. E com o passar da prova pode acontecer alguma coisa. Estes 5 itens, as 5 linhas estão entrelaçadas, têm um agarre muito forte, porque não estão haciendo nada de malo. A paleta amarilla se pode utilizar para não ter uma descalificação. Isso é muito importante. Qualquer ação muito enérgica, eu posso estar molestando, prejudicando, intimidando o atleta como está ali. Ou seja, a ação que vou ter é muito tranquila. Devo ter uma ação tranquila. Me fazer uma aproximação com a paleta amarilla, muito tranquilo, regressar, não uma ação agressiva. Isto não se passa. Isso é inconcebível, um árbitro se aproximar e com um gesto muito bruto ou com a voz, de alguma maneira, né, intimidar o atleta. É, e talvez, creio sim, a última linha tenha uma interpretação muito forte. É muito forte essa última linha, né? Um bom árbitro, ele não se faz pelo número de cartões, de plaquetas amarelas ou de propostas de desclassificação. Um bom árbitro se faz pela sua coerência e pela sua compreensão da prova, né? Pela sua visão da prova. Um bom juiz não se faz por el número de paletas amarillas ou tarjetas rojas que envia para el juiz jefe. Não, a quantidade não significa a qualidade de trabalho. Não, não está ao revés. Se vão para caminhos distintos. Há que ter esta capacidade
de comprensión de la marcha. Creo todos los 5 temas están entrelazados, pero el último es muy fuerte para mí cuando estamos hablando sobre un buen juiz. Seria isso, Claudinho. Obrigada. José Dias. Pois, e perfeitamente de acordo, o Nilton referiu, porque nós não sabemos o que a prova vai dar, se haverá muitos cartões vermelhos ou poucos, e eu já tenho assistido, mesmo numa prova, que quando se inicia, logo nas primeiras voltas, dá para ver que pode não haver, enfim, qualquer amostragem ou no sentido de escrever, portanto, o cartão vermelho, porque realmente vê-se um panorama geral que os atletas, em princípio, irão bem. Outras vezes, enfim, pode não ser bem assim. Também de notar que, de facto, não se deve fazer um juízo prévio do atleta, porque nós conhecemos, às vezes, alguns atletas que em 2 ou 3 provas foram desclassificados. Isso não quer dizer que durante a semana ou as semanas precedentes o treinador não possa ter ministrado, enfim, sessões técnicas no sentido de o conduzir a uma melhor técnica. Portanto, nós temos que partir sempre do princípio que uma prova é apenas uma, e não pensar que porque aquele atleta terá sido desclassificado nas provas anteriores, enfim, terá que necessariamente acontecer o mesmo na seguinte. E há vários exemplos que eu tenho visto portanto, em relação a determinados atletas. E também o facto da raquete amarela ter sido sinalizado a um determinado atleta, isso às vezes por parte, e normalmente acontece isso, por parte do juiz, é realmente um alerta para esse atleta poder corrigir a tempo antes desse mesmo juiz emitir o cartão vermelho. E às vezes a percepção que dá em alguns treinadores ou pessoas que estão a assistir é que ele está a ser penalizado com uma falta ou algo mais grave, e que é precisamente o contrário, não é? Dar a possibilidade dele melhorar ainda no decurso da prova. Obrigada, José. José Ganso. Está tudo dito. Eu diria, numa curta frase, que todos são inocentes até a prova em contrário. Portanto, não há que ter prejuízos de julgamento aqui aos atletas também. Obrigada. Então, em relação ao respeito, vamos só colocar em português. Eu estou fazendo essa migração para a gente fazer a leitura em português e depois nos comentários eu coloco em espanhol. Foco nas precauções e desqualificação. Um bom juiz de marcha atlética age imediatamente em todas as decisões, garante que os atletas compreendem a precaução através da raquete amarela, indica claramente o motivo da raquete amarela ou da proposta de desqualificação ao completar corretamente os cartões e formulários apropriados, comunica apenas com o árbitro-chefe ou secretário relativamente às desqualificações ou dúvidas. Newton? Bastante cuidado com isso, hay que tener cuidado com esta agir imediatamente, hacer una acción de forma inmediata. ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Por qué estou falando isso? Imaginem um grupo de atletas se aproximando e o atleta em questão que será o qual será feito a advertência está no meio do pelotão, está no meio do grupo. El atleta que vamos hacer la amonestación está en la mitad del grupo. ¿Cómo vamos a hacer una aproximación segura de forma inmediata para que este atleta compreenda el motivo, mire de forma clara la paleta amarilla, el significado? Como vamos fazer essa aproximação de forma segura, sem
atrapalhar, sem molestar, sem agredir, sem prejudicar o atleta. Sim, tem que ser feito de forma imediata, que o atleta compreenda a ação, que o atleta tenha a compreensão sobre o tema que estou haciendo a advertência, mas com muito cuidado. Então, isso, e a última linha é a questão de enviar o material, a notificação ao juiz-chefe, ao secretário, né, a súmula individual ao final da prova, né, no caso da desclassificação, de pronto, veja a ação, já preencher com todos os dados necessários, llenar la hoja con todos los dados necesarios, nombre, dorsal, país, la hora, todo, con toda la información, y hacer este envío al juiz-chefe. Se temos uma comunicação eletrônica, se passa mais sencillo. Se vamos ter um sistema eletrônico de comunicação, não é necessário enviar. Já foi comentado isso em outros momentos, mas tem que haver essa comunicação. Então, desse tema, né, um bom juiz, sobre esses comentários, o que eu comentaria é ter o cuidado, se o atleta está sozinho, se o atleta está solo, é muito sencillo. Voy a llegar despacio, tranquilo, hacer a indicação e regressar. Mas quando está junto, temos que ter o cuidado nessa aproximação. José Júlio? Em relação à decisão do juiz de marcha, no exercício no caso do envio do cartão vermelho, o juiz deve, assim que formular a sua decisão, enfim, agir em conformidade nesse sentido, não, digamos, esperar que o atleta chegue às últimas voltas e então pensar, bem, ele realmente estava mal, e vou anotar o cartão vermelho, a não ser em casos, evidentemente, que ele possa, na última volta, por exemplo, estar mal, que realmente, enfim, tenha-se de tomar aí uma decisão. Portanto, o juiz de marcha, essencialmente, tem que tomar decisões e agir em conformidade. Outro aspecto importante é realmente a transcrição, quer na súmula individual, quer no cartão vermelho, claramente o número, o número ou dorsal que o atleta tem, de modo a não haver dúvidas em relação a isso, né? Até em certos casos, como eu já tive em provas ou na China ou no Japão, eles entregam-nos e nós às vezes utilizamos também aqui em Portugal, entregam um formulário onde cada juiz, previamente à competição, escreve os números, neste caso, de 0 a 9, para que se saiba, enfim, em caso de dúvida, o número a que juiz se identifica. E do resto, também é importante que o juiz, ao mostrar a raquete amarela a um atleta, certifique-se que realmente, no momento em que estão a passar vários atletas ao mesmo tempo, certifique-se realmente que ele veja essa raquete amarela, porque é uma ajuda para o atleta. Eu às vezes já tenho assistido a algumas competições mesmo internacionais em que o juiz realmente não vai mostrar uma raquete, não se aproxima o suficiente ao atleta para que não haja dúvidas que ao mostrar a raquete seja mesmo para esse atleta. Obrigada, José. José Ganso? Portanto, eu reforçaria, portanto, a questão da rapidez de comunicação ou das suas decisões. A tomada da decisão deve ser ponderada e deve ser segura.
O juiz, quando toma a decisão, deve ter a certeza absoluta de que aquele atleta vai em cumprimento e deve agir em conformidade. A comunicação com o secretário, inicialmente a comunicação faz só pelas notas de desclassificação, pelas tarjetas roxas, e aí é importante aquilo que o Newton disse, que é toda a informação essencial estar estar clara e estar identificada. Portanto, o número do dorsal do atleta é fundamental e deve estar escrito com um grafismo que depois o secretário consiga fazer a leitura, daí aquela ideia que o José Dias disse de haver previamente, na reunião prévia, faz numa folha com os algarismos de 0 a 9 e cada juiz escreve a sua forma de escrever esses algarismos de 0 a 9 para que o secretário tenha ali um auxiliar de reconhecimento da caligrafia. Portanto, na nota deve constar o número do dorsal, o tipo de falta e, mais importante que isso tudo, a hora em que a falta foi cometida, portanto, a hora em que o juiz decidiu a tomada da decisão. Portanto, isso deve constar na nota de desclassificação que é enviada ao secretário, assim como deve constar na relação individual que cada juiz tem. Portanto, também deve estar clara toda essa informação. Obrigada, José. Claudinha, Diga. é, não sei se os amigos, não sei se os companheiros de Sudamérica han compreendido o que José Gans e José Júlio falaram sobre uma sugerência que se pode hacer e me passa muito interessante, hacer de forma prévia à competência. Vamos recordar que a letra dos árbitros às vezes são terríveis. Há que recordar que a escrita de los compañeros, hay compañeros que no tienen una buena grafía. Y la sugerencia es muy, muy interesante, hacer una prueba de números en una hoja extra cerca del secretario, 0 hasta 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como una forma del secretario hacer una identificación cuando llega la hoja llenada por el juez. Ah, ¿qué pasa acá? No estoy comprendiendo, no estoy mirando nada. Ah, ¿dónde está la hoja? Ah, este símbolo es un 7. Ah, ok. Isso se passa muito sencillo. É uma grande sugerência. É uma boa sugestão, Ganso, José Júlio. Eu vou procurar fazer algo assim aqui. Temos alguns colegas que... Enfim, eu também me incluo nisso, na rapidez de preencher a súmula, às vezes o nosso número, a nossa grafia não ocorre tão bem. Obrigada. E antes e depois da competição, um bom juiz de marcha, um bom árbitro de marcha atlética, chega pelo menos 45 minutos antes do horário de início agendado. E aí eu vou pedir para o Newton falar como que costuma ser o combinado aqui no Brasil e José Dias e José Gans falarem qual que é esse tempo que costumam pactuar em Portugal. E chega atempadamente às reuniões de juízes ou de árbitros anteriores e posteriores à corrida, ou à marcha, né? Estamos falando do evento de marcha. Newton. É bem atempadamente, não conhecia não, esse termo. Enfim, ah, muito importante. Recordem que falamos há pouco sobre a ética. Vamos recordar que falamos há pouquinho, né, sobre questões éticas de um bom árbitro. Então, a questão de chegar de forma prévia ao local da prova. Aqui no Brasil, temos algumas situações. A prova é na pista ou na rua. Quando é na rua, normalmente, quando se passa em la calle, salimos del hotel direto para la calle, para el sector de la prueba. Pero los compañeros que van a hacer toda la ubicación de toda la señalización ya están listos.
Os árbitros que fazem toda a sinalização, segurança, tudo isso já está pronto. Vamos falar aqui dos árbitros de marcha. Quando a prova é na rua, normalmente saímos direto do hotel, do alojamento, direto para o local da prova. E isso é planejado para chegarmos uma hora, no mínimo, uma hora antes no local da prova. Mas já fizemos uma reunião antes no hotel, um dia antes. De forma general, hicimos de forma prévia ayer, anteayer, una reunión con los jueces para hacer la distribución, charlar sobre todo. O sea, en el día solamente vamos mirar esto quando chegamos uma hora de forma prévia. E sobre isso, atuar, acude. Chega pontualmente às reuniões. Se for marcado no hotel às 8 da noite, 20 horas, 5 minutinhos antes vamos chegar, porque a reunião começa às 20 horas, não para chegar às 20. Este tema estar chegando pontualmente é minutos de forma prévia para não retrasar. A ideia não é atrasar mais as reuniões. É, e eu faço meia culpa. Os brasileiros têm esse costume de chegar em cima, né, em cima da hora. Os brasileiros têm este costume de llegar muy cerca, muy justo en la hora para empezar. Se puede atentar esto y llegar 2, 3, 5 minutos de forma prévia vamos empezar en la hora que está establecida por el juiz-chefe, por el diretor de la competência. Novamente, a questão sobre ética, né? Os horários, cumprir os horários. Os atletas estão aquecendo para começar às 8h30, às 20h30. Se eles estão se preparando para iniciar, por que nós vamos atrasar mais a prova porque chegamos atrasados? Então, é respeito à competição, é respeito aos atletas, aos treinadores, às Ao equipes, público. aos países, a todos, ao horário estabelecido. Obrigada, Newton. José Dias, em Portugal, quanto tempo antes? Normalmente nós, enfim, referimos 45 minutos ou uma hora e previamente o juiz-chefe, portanto, faz uma análise em relação à prova, ao local da prova, se é em pista, se é em estrada, e tendo, enfim, recolhido os contactos ou telefónicos ou de e-mails dos colegas, dos juízes que vão participar na prova, normalmente costumamos enviar por esse ou por WhatsApp ou por e-mail uma informação enfim, relativamente detalhada essencialmente sobre a que horas é que todos os juízes e os secretários se devem concentrar antes da prova e o local, não é? No estádio, na pista, na zona, portanto, num gabinete de reuniões, ou na estrada, ou junto à zona do secretariado, e fazemos isso expressamente referindo a hora em que devem estar presentes, mas é sempre não menos de 45 minutos, não é? Para então prepararmos a reunião e os juízes depois dirigirem-se aos postos de observação indicados pelo juiz-chefe. Obrigada, José. José Canso, e na Europa? Segue a mesma Sim, na periodização? Europa, por acaso Portugal pertence à Europa. Portanto, o Zé Dias já disse que era assim, mas muitas das vezes, quando é uma prova de marcha integrada num programa de provas de pista, a grande dificuldade é que os juízes de marcha, além de juízes de marcha, também são juízes de outras provas. E muitas das vezes estão ocupados até quase à última hora da realização da prova de marcha. O que normalmente acontece, complementando isto que o Zé Dias disse, que é o envio prévio de muita informação aos juízes que são identificados e que temos
e temos os correios eletrónicos, enviamos a localização do local da pista onde o juiz vai estar, alguma informação importante, e procuramos normalmente o juiz-chefe, a pessoa que fica, o juiz-chefe e eventualmente mais um juiz, ficarem disponíveis para poder identificar onde é que está o quadro de faltas, preparar o quadro de faltas, eventualmente colocar previamente todos os dorsais, no caso de ser uma prova de pista e não haja muitos atletas, desde que caibam todos no quadro de faltas, para que quando os outros juízes se libertarem, e convém que se libertem pelo menos um quarto de hora antes do início da prova, para dar tempo a distribuir o material que falta, as braçadeiras, as raquetes, os papéis, e eles se deslocarem, eles conhecerem quem é que é a pessoa destacada para fazer a recolha das notas de desclassificação, os estafetas, e deslocarem-se para os seus locais. Portanto, há aqui uma certa ginástica relativamente às provas de pista. Nas provas de estrada, como normalmente são só provas de marcha, a coisa funciona diferente. Portanto, há uma reunião prévia já com toda a gente, com todos os intervenientes, porque não há uma segunda função. Portanto, quem vai ajuizar a marcha só vai fazer isso. É mais ou menos este Obrigado, o Gus. panorama. Isso também ocorre aqui, Ganso. Ah, vários eventos, os árbitros de marcha estão em outras funções. A Cida está presente aqui, a colega nossa brasileira, ela lembra bem, tem que sair de uma prova, correr para marcha, é uma realidade, infelizmente é uma realidade, creio que a nível mundial, né, o árbitro de marcha também atuar mas dentro do possível, né, deixar aquele horário, aquele momento só para mar. Essa seria o melhor momento, né? A melhor situação seria essa, aquela hora só para marcha e não atuar em outras provas, em outras funções. Durante a competição, um bom árbitro de marcha atlética não deve informar outros atletas sobre o progresso de um evento ou de uma prova. Observar a partir do exterior da pista ou do percurso e mover-se em momentos apropriados para o interior de uma rua. Avalia sempre a partir de uma posição não elevada. Não cronometra uma prova e usa apenas os seus olhos para avaliar os atletas. Quer comentar, Newton? Isso na verdade, é implícito, né? Então, o nosso julgamento é individual. Eu não devo comentar nem com atletas, nem com a torcida, treinadores, tampouco com os outros árbitros que estão próximos, né, que podem estar próximos. Ei, o que que você achou? Ei, você viu o que eu vi também? É, quem controla as voltas não somos nós. São outros árbitros que vão fazer o controle das voltas. Nosotros no hacemos el control de las vueltas. Hay otros compañeros que hacen eso. Por lo tanto, hablar sobre el desarrollo. Newton, ¿cuántas vueltas me quedan más? No sé, no estoy mirando, no estoy haciendo este control. Ah, Aonde vou me posicionar? Ah, ah, é muito importante, né? Vamos pensar que na pista várias situações podem se passar. Estamos na prova de marcha e dentro do campo temos um salto em distância. Estamos na pista e cerca, em el césped temos largo. E um atleta hace su salto intento e sale por la caja de arena e viene a hablar com seu treinador. Um atleta faz o salto e sai da caixa para vir conversar com seu treinador. Então, muita coisa, bem, e isso tudo na nossa frente. Então, muita coisa pode se passar. Aonde vamos nos posicionar para observar a ação do atleta durante a prova? Então, existe a recomendação que nas raias externas, é, raia 8, raia 7, raia 6, eu não diria,
ex- todos agora, a partir de hoje, vão se posicionar na raia mais longe, na raia mais externa, na raia 8. Eu não diria isso, porque é essa composição do ambiente que pode me dizer mais perto ou mais longe. Vamos sair da pista, vamos para a rua. O líder, o pelotão líder da prova, ao lado tem um motocicleta, um cinegrafista filmando a prova. E ele está exatamente ao lado. Estamos na rua, o pelotão líder vem chegando e a transmissão está sendo feita ao lado deles. Olhem a dificuldade para observar esse pessoal. Não estamos na pista, estamos na rua. Como devo me posicionar? Pedir para o motociclista passar por trás? Que vou falar para este senhor que está em la motoneta, haciendo la, con la cámara los videos de los atletas que estão em primeiro puesto? Que vou falar? Solicitar que não venga cá? Não, é importante isto. É muito importante a transmissão. Então, como agir nesse momento? É, eu posso me posicionar. Outra situação, próximo das mesas de abastecimento. Estou cerca da mesa de avituallamento. Muitas pessoas, os atletas se vão a pegar a água, regressam para a calle 1, ou seja, ah, muitas coisas podem acontecer. Então, a busca pela melhor posição é constante, né? E ela muda com o passar da prova. Eu estou depois da área de penalização. Estou na raia 6, um exemplo. Estou depois da área de penalização, em la calle 6, e um atleta vai a salir desta área. Muito próximo, está saindo por la calle 5, 6, e eu estou também nesta. Ou seja, ele irá passar à frente de mim. Ele vai passar na minha frente um atleta que está saindo. Então, essa movimentação, essa percepção, na minha opinião, tem que ser constante, buscando uma melhor posição para observar, me deslocando quando necessário, sempre acompanhando todo o desenvolvimento da prova. Aquele atleta que vai sair da caixa de salto, cruzando, pode me atrapalhar. Muitas coisas podem acontecer. Então, e nunca, como diz ali, como está na informação, nunca, perdão, em la misma ah, uma posição não elevada, não em las escaleras. Estou em la linha com os atletas, em la mesma altura com os atletas, no mais alto ou tampouco baixo. Temos muitas imagens. Depois puedo ubicar acá, muito interessante, de los Juegos Olímpicos, creio, de 32, que se passou em Los Angeles, onde um companheiro de nós estava quase em el césped, em la posição plana. Muito interessante. Pero esto se passou há mais de 100 anos. É, não vamos fazer assim. Então, jogando sempre desde uma posição não elevada, na mesma altura dos atletas. Não marcar o tempo da prova, mas ter o tempo de prova, o tempo local, a hora local. Isso é muito importante. E a, a última linha é julgar somente com os nossos olhos. Não utilizar qualquer outro equipamento eletrônico. Obrigada, Newton. José Dias. Aqui e perfeitamente de acordo, não é, com aquilo que foi falado, só para aqui uma observação que tem a ver com a análise, a visualização do atleta, por exemplo, numa prova de pista, em que nós, portanto, os juízes estão nas pistas exteriores a ver um atleta, mas se o juiz tem uma dúvida em relação portanto, a perna direita, ele vê facilmente, mas depois lhe parece que a perna esquerda, neste caso, pode haver ali alguma flexão. Então, ele tem a liberdade de passar da posição exterior da pista para o interior para ter a certeza
absoluta de que esse atleta merece ser ou deverá ser advertido, deverá ser mostrado uma raquete amarela ou, em última análise, o cartão vermelho por flexão. Portanto, há aqui, digamos, é como o Nilton estava a referir, procurar a melhor posição na análise do juiz em relação a determinado atleta. Obrigada, José. José. Ganso? Sim, portanto, concordo com aquilo que foi dito. O importante aqui, relativamente à movimentação dos juízes para o interior da pista, portanto, tem a justificação de dissipar qualquer dúvida que possa haver, no sentido de não prejudicar o atleta, não emitir uma nota, fazer um juízo errado de realmente quando tem dúvidas. Portanto, sempre que há dúvidas, deve-se movimentar no sentido de ter uma observação mais favorável, para que seja o mais justo possível na sua análise à progressão do atleta. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Para los que son de habla española, ¿hay alguna duda de los comentarios? ¿Quieren preguntar algo? Mire que Nilton ha escrito en el chat. Si hay dudas, porfa, preguntem. E o foco nos atributos gerais, né? Um bom árbitro de marcha atlética apresenta-se de forma profissional, tanto com o equipamento que ele traz junto, quanto a sua postura, o seu comportamento. Ele é imparcial face a todos os atletas e equipes, está sempre ativo, concentrado e atento durante a competição e não dormindo durante a competição. E, e muitas vezes isso é visualizado em alguns campeonatos, não é receptivo, não entendi aqui, ou seja, ele não é receptivo a comentários externos, como de espectadores ou de treinadores que ficam lá, e eu acho que esse comentário vem sendo trazido na fala de todos que estão comentando aqui conosco. Não tem outras responsabilidades adicionais enquanto desempenha o seu papel de árbitro de marcha, né? E o Newton comentou de não ficar fazendo a contagem de voltas e outras funções. Não utiliza câmeras, celulares nem outros dispositivos eletrônicos durante a competição, com exceção daquele equipamento onde ele pode vir a enviar a sua proposta de desqualificação, ou outra tecnologia que é colocada à disposição do árbitro de marcha atlética. Newton. E vou também responder a pergunta do Wagner agora, que ele colocou aqui, Wagner. Segura aí. Tem a ver com a questão ética que já falamos lá no começo, né? A questão da postura, de estar concentrado, estar atento à necessidade de ser árbitro, do que ele precisa fazer. Esto hablamos quando começamos sobre o ponto de la ética, la vestimenta, el uniforme, la, el pantalón, lo que vamos a utilizar. Esto es muy sencillo sobre esto. Ah, Se manter ativo, estar ativo, concentrado e atento à competição. Eu posso disponibilizar depois para vocês, me permitam esse adendo fora da marcha. Nós tivemos essa semana aqui na cidade que eu estou a visita de um pesquisador francês que tem um grande trabalho de pesquisa sobre estar sentado, estar de pé. Eu vou disponibilizar isso para vocês. Ele é francês, é um professor de uma universidade. A palestra dele foi Estar sentado, eficiência, porém mortal. A palavra é forte, mas é bem real. Voltando para a marcha, não está escrito que não podemos estar sentado, mas entra uma questão fisiológica que, estando sentado, o nível atencional tende a diminuir. E a norma e a solicitação, a norma, a solicitud es que nos quedamos atentos durante toda a competência. E se estou em uma silla,
la atención baja. Isto é fisiológico. Ou seja, é, a recomendação é estar de pé. Newton, mas a prova é de 35. Antigamente tínhamos a prova de 50 quilômetros, mais de 3 horas de pé. Sim, é terrível para eles e também para nós. Mas não se discute a questão da nível atencional. E se a norma nos solicita para estarmos ativos, concentrados, atentos, estar de pé é melhor. Isso não se discute. Agora, ter uma cadeira próxima, ter uma silla cerca e o atleta está em la outra reta. Me quedo durante 10, 15 segundos. Vou sentar durante 10, 15 segundos. Ok, não creio seja o problema, mas também por uma questão de respeito ao atleta, julgar ele como um árbitro posicionado, e eu vejo, aprendi assim, creio que José Júlio Ganso conheceram um professor ele era português e viveu muito tempo aqui no Brasil, veio para cá, depois, quando aposentado, me fugiu o nome dele, Claudinha, me desculpe. Quem? Da Ele já onde? é falecido, sua esposa foi atleta também aqui no Brasil, depois ele serviu a Força Aérea Portuguesa. Me fugiu o nome dele, José Júlio. Ele foi do painel internacional. Não, não, enfim, aprendi muito com ele também, e eu lembro que ele comentava sobre isso. Estar de pé é também sinal de respeito, mas mantém minha postura como árbitro. Não sei se recorda o nome dele, José. Foi o primeiro juiz internacional, não é? Que o Brasil teve. Isto é, eu ainda me recordo de ver portanto, o primeiro painel internacional de juízes em 1985, por aí. Isso. O nome dele, Não, me fugiu até, peço desculpas, sim. por seria uma forma de homenagear ele também, já falecido. Morou muito tempo no Brasil, veio de Portugal para cá e eu aprendi muito com ele. Ele comentava isso, a postura, né, é muito importante. Não ser receptivo aos comentários externos. Infelizmente, aqui no Brasil temos muitos não, alguns treinadores. Acá em Brasil temos um par de treinadores que fazem bromas quando estão afuera, cerca de nós outros. Esses treinadores fazem piadas conosco. Temos uma certa afinidade, ok, mas quando estamos na pista, quando estamos julgando, trabalhando, o que nós ouvimos de fora, desde que não seja ofensivo, eu não ligo, eu não vou escutar. Desde que não seja uma ofensa, me quedo atento na prova, e me quedo, e vou a olvidar o que estão falando afuera. Ah, ah, Passei por isso algumas vezes. Não reagi a eles e continuei meu trabalho atento, concentrado aqui. Creio que por isso também me respeitam muito. Se eu vou responder eles, sejam a torcida, um treinador, perco o atleta, não sei o que passa, posso arrumar uma briga, puedo pelear com eles afuera, pero não é esta a intenção. Ou seja, há que se quedar atento solamente à prova, a não ter responsabilidade, outras responsabilidades, não é o que passa aqui, como José Ganso comentou, temos várias outras funções, infelizmente, e, lógico, não utilizar uma câmera celular ou qualquer outro dispositivo. Mas vejam lá, o José Júlio comentou, de forma prévia, antes e depois, a comunicação se passa muito mais fácil pelo, por exemplo, WhatsApp. Então, que horas vamos nos reunir? José Júlio envia. Agora, durante a cena, às 8 da noite, em El Comedor. Ok, todos vão receber a informação. Isso se utiliza de forma prévia e depois para as reuniões, os avisos importantes sobre qualquer informação da competição.
Durante a competição não se usa. Vamos deixar esse material fora, numa bolsa, com o secretário, no hotel. Durante a competição não se usa. Né, considero uma extrema falta de respeito, ah, quando vejo algum árbitro utilizando. Ah, mas é importante. Não. Nesse momento, durante aqueles 1 hora, 1 hora e 20, algo mais, algo menos, podemos ficar sem. Creio que seria isso, Claudinho. Obrigada, Newton. José Dias, o que acha da questão da posição sentada também? A recomendação é que fique em pé durante o julgamento ou em alguns campeonatos, algumas provas, costumam usar a cadeira, porque quando a gente está falando de pista e campo, principalmente em campo, a recomendação para arbitragem é que fiquem sentados, claro que não na área de queda de lançamentos, por exemplo, mas em várias funções de pista e campo, a recomendação é que os juízes, né, os árbitros, adotem a posição sentada. Em Portugal ou em alguns campeonatos do mundo que você tem participado, como é essa posição do juiz de marcha? Não, enfim, já participei em muitas competições lá fora e aqui em Portugal e realmente não me recordo de alguma vez ter tido uma cadeira para me sentar. Sim, às vezes há cadeiras, mas temos aos voluntários, aqueles que levam as informações, que se sentem eles, não é? Porque até eu acho que, estando sentado numa cadeira, se estamos a ver passar os atletas e depois a destreza já não seria a mesma no sentido de ir ser necessário num momento imediato, digamos, advertir um atleta com a raquete. Portanto, para mim não seria assim muito prático, não é? Por isso, não, eu creio que, neste sentido, a melhor, portanto, a melhor posição será realmente estar de pé e seguir, digamos, estar o suficientemente perto ou, enfim, do atleta para poder então exibir a raquete amarela, não é? Outra coisa que também em relação a este tema, eu julgo que de facto, e já foi aflorado isso, que o juiz não deve ser, não é influenciável, nem sujeito a pressões vindas de onde elas vierem, não é? Porque às vezes há sempre, pode haver, não é? Alguns agentes ligados à especialidade que realmente entendem que se deve atuar desta forma ou daquela, não é? E o que temos é que ter a consciência tranquila em relação ao nosso trabalho. Isto não quer dizer que no final de uma competição, e já tem acontecido, por esse mundo fora, que às vezes treinadores vêm perguntar em relação a este atleta ou aquele, o que é que na minha opinião, se ele estava bem ou se estava mal, pronto, e podemos eventualmente dizer aquilo que pensamos a esse respeito, ou então, enfim, reportar isso ou pedir que fale com o juiz-chefe de marcha, se eu não estiver, digamos, muito à vontade para o esclarecer. Mas temos de estar, enfim, disponíveis para esse facto. Nomeadamente, eu atuei já algumas provas no Japão, até havia um treinador que vinha perguntar o que é que acha daquele atleta ou o número. Bem, aquilo são centenas de atletas a atuar ao mesmo tempo e eu depois vi a relação individual, a súmula individual. Normalmente tenho sempre o cuidado de, como nós entregamos as súmulas individuais tanto para o secretário fazer o seu trabalho, eu tenho sempre o cuidado prévio de tirar uma foto da minha súmula individual, até porque pode acontecer que haja um erro do próprio secretário a transcrever uma informação que de facto eu não dei, e podemos alertar, quando nos é enviada essa a súmula geral, não é? Podemos alertar, atenção que eu não dei isso e vejam, verifiquem
na minha relação individual, na minha saúde individual, que de facto foi no sentido contrário, por exemplo. Obrigada, José José. Clemente Gonçalves, lembrei Ah, o nome, exatamente. professor Obrigada. Gonçalves. Fica a homenagem a ele. Ah, José Ganso, sua opinião em relação a esse slide, e até o Newton postou uma foto, José Ganso, no chat, não sei se você chegou a ver, da posição Sim, do sim, juiz. é uma foto bastante conhecida já há Sim, bastante tempo, e realmente é um juiz que toma ali uma posição pouco ortodoxa, portanto não há necessidade é mais um show-off do que outra coisa qualquer, e duvido que ele consiga ter uma percepção melhor do que estando em pé. Aqui o importante da postura do juiz, portanto, já falámos nos slides anteriores, portanto, é ele ser o mais imparcial possível e estar isolado durante a sua ação de todo o mundo que o rodeia. Muitas das vezes nas provas de estrada, o juiz é confrontado, fica junto ali àquela zona onde tem as grades, aquela vedação, e onde passa muito público, e muitas das vezes é confrontado enfim, com alguma conversa, com alguma tentativa de conversa por pessoas conhecidas, amigos dele, eventualmente, mas a postura do juiz deve ignorar pura e simplesmente toda essa situação e, e prescindir de qualquer conversa. Depois, no final, terá tempo de conversar e de conviver aí com os amigos. Portanto, há que também, por parte das pessoas que são amigas dos juízes, que são conhecidos, terem esta compreensão e respeitarem, portanto, o trabalho que o juiz está a desempenhar naquele momento. obrigada. Em relação ao código de ética para os oficiais, né, o princípio básico do código de ética para os oficiais ou para a arbitragem da World Athletics é que as considerações éticas que levam ao fair play, ao jogo justo, são elementos integrais e nunca opcionais para todas as atividades desportivas. Essas considerações éticas aplicam-se a todos os níveis de capacidade e compromisso e incluem tanto o atletismo recreativo quanto competitivo, e são fundadas com base no respeito. Respeito aos direitos humanos, respeito às regras, respeito aos atletas e aos treinadores, respeito aos demais árbitros, respeitos pela proficiência, respeito pela imagem dos oficiais. Newton? É, é até difícil e fácil falar sobre isso, né, sobre esses direitos, que faz parte do, de uma plenitude, não, mas de um ser humano íntegro, né? Respeitar tudo isso, o direito de outra pessoa, os direitos das outras pessoas, do regulamento, atletas, treinadores, os demais oficiais, a aptitude do atleta, a imagem, né? Então, é até um contrassenso dizer, se descrever, contrassenso não, mas ah, isso é implícito. A, a figura de um árbitro, de um juiz, ela, ah, quando eu estou em algum meio, aqui na universidade, e o pessoal faz referência, né? Ele é árbitro, ele é juiz, ele vai para uma competição. Os olhos das outras pessoas abrem assim de tal maneira. Como assim é árbitro? Aquele que é. Eles fazem muita relação ao futebol. Aquele que apita? Não, eu sou do atletismo. É outras. Mas como? Como funciona? Então, é, a pessoa árbitro, ela tem a- as pessoas têm uma visão muito grande, muito ampla sobre nós. Então, não respeitar todos esses direitos, deveres, as outras pessoas, as imagens, né, as outras pessoas comprometidas ao evento, né, é um contrassenso, né? É a mesma coisa que eu não respeitar meu pai e minha mãe.
né? Eu coloco nesse nível. Newton, mas estamos falando de competição. É a mesma relação. A questão do respeito ao próximo, o direito dele, aonde começa o meu dever. São essas questões, é o regulamento, a regra técnica, RT, RC, regra de competição, o treinador, o atleta, o médico, o cinegrafista, todas as pessoas envolvidas, o staff, a pessoa, a senhora que fica na cantina oferecendo o lanche, está envolvida. Então faz parte do evento, faz parte de toda a festa. Esse ano no Mundial, que eu tive a oportunidade em Lima, né? A equipe da área técnica de transmissão da Seiko, pessoas a grande maioria da Europa, né? Não são oficiais, mas são empregados, funcionários de uma empresa que é parceira nossa, a pessoa da segurança da porta lá do estádio que fica na credencial também faz parte. Então, seria um contrassenso ter que explicar, e faz parte da plenitude do ser humano. Eu não sei se os colegas poderiam acrescentar algo, mas eu vejo como muito claro isso, né? E é, posso discutir com qualquer outro colega questões de interpretação de regra, mas discutir falta de respeito a uma condição básica do ser humano, isso eu acredito, na minha visão, né, a gente não discute isso, né, tanto que está ali, não é onde está. Ah, a Claudinha comentou, não é uma opção. Respeitar o regulamento não é uma opção, é um dever nosso respeitar as demais pessoas. É um dever, não é uma opção. Hoje sim, amanhã não. Obrigada, Newton. José Dias. Eu subscrevo inteiramente o que o Nilton tem, enfim, isto é uma equipa, não é? Todos têm as suas funções, há que respeitar o trabalho de todos e, portanto, e agir eh, e agir corretamente, calmamente, não é? Na resolução dos problemas que possam aparecer, enfim, dentro com todo o profissionalismo. Obrigada, José Dias. José Ganso. Sim, está tudo dito, concordo perfeitamente com o que foi dito anteriormente. Portanto, o juiz, o árbitro de marcha, não é mais do que um recurso utilizado pela organização para o bem, o bem comum de todos os que envolvem essa organização, sejam atletas, espectadores, treinadores, portanto, todos os oficiais que estão envolvidos, portanto, e deve haver uma coexistência pacífica entre todos e com respeito mútuo entre todos, só assim é que as coisas podem funcionar plenamente. Obrigada. Eu vou passar para o próximo slide, vou pedir ajuda já para o Geraldo postar o link no chat dos vídeos que a gente vai analisar hoje. Eu já enviei no grupo de WhatsApp para quem queira baixar, né? Mas seria interessante já colocar no chat. O último slide, ainda sobre o código de ética para os árbitros de marcha, agora, e quais são os elementos específicos. Os árbitros de marcha atlética não devem, durante qualquer prova, estabelecer qualquer tipo de contato com os espectadores, os oficiais das equipes ou com outros atletas, em particular aqueles que possam ser identificados como membros de qualquer federação, membro no caso, né, que esteja algum país envolvido, algum estado, algum clube. Utilizar um telefone celular, um transmissor de rádio ou dispositivo similar na pista ou no percurso, claro que com a exceção de quando esse equipamento é utilizado justamente para fazer, né, o envio da proposta de desqualificação, como foi comentado, consultar o quadro de desclassificações ou de desqualificação, incluindo visões do quadro em telões ou em televisão que exibam o progresso da corrida, e aí eu vou pedir para os nossos comentaristas colocarem, né, mais uma vez e frisar o porquê não disso, copiar qualquer informação do quadro de desclassificações.
Newton. Geraldo, acho que está aberto o teu som. Pode Os falar, dois, Newton. os dois primeiros eu estaria repetindo, né? Contato, outras pessoas, não usar os materiais. Já falamos, já comentamos bastante sobre isso. Eu vou meter mais aos dois últimos itens. O quadro de propostas de desclassificação e, eventualmente, podemos ter um telão onde está sendo transmitido, né, o evento. Então, esse tipo de olhar não deve ocorrer. Então, olhar para o quadro de propostas. Eu não sei se o José Ganso, se o José Júlio, se a Claudinha, seja quem for, eu não sei se eles enviaram. A mim não interessa. Vamos recordar que, há que recordar que temos que mirar com nossos ojos, não com os ojos de los demás. Eu não preciso que a Claudinha olhe por mim, que o José Ganso olhe por mim. Eu tenho condições de olhar por mim mesmo. Então, não preciso, não devo olhar para o quadro de propostas de desclassificação. Pode ocorrer deste árbitro ser influenciado. Então, isso precisa ser muito trabalhado, a, a questão de não é necessário, você tem condições. Então, eu começo aqui, por exemplo, pegando alguns colegas, me permitam. Mônica, você tem condições, você não precisa olhar para o quadro. Saramago, você também, você não precisa olhar para o quadro. Olhe para o atleta, você conhece a regra. Você conhece todo o regulamento, não necessita mirar o tabuleiro. Mire somente os atletas. Isso o árbitro-chefe precisa, acredito, também reforçar naquela reunião prévia que ocorre. Cida, você não precisa olhar para o quadro, você conhece, siga teu instinto, siga teu conhecimento. Pacheco, você também não precisa. Então, essa fala, eu acredito que possa ocorrer naquele momento prévio e até porque os demais colegas estão em outras situações, em outras posições na pista ou na rua. São outras situações que eles analisaram, não a mesma que eu estarei olhando. Então, isso o árbitro não deve fazer, mas isso tem que ser trabalhado com a cabeça e acredito daqueles que estão começando nos cursos de forma preparatória para mostrar que não é necessário. E se estiver passando, pode acontecer nos grandes eventos, a transmissão do evento no telão. Se pode ter a transmissão na pantalla grande que está cerca do estádio. Não é necessário mirar isto. Miremos que a transmissão se passa de outro ponto mais elevado. A transmissão pode ocorrer na moto, na escada, de outros locais no estádio, não no ângulo que devemos olhar. Então, isso também pode enganar. Então, não, aquilo é para o público, essa informação da, do quadro lá do telão é para o público, para a imprensa, para a torcida, para a festa, não para nós árbitros que estamos olhando a prova. Então, acredito sim que isso deva ser reforçado, né, naquele momento inicial, e sempre comentar, não precisa, você conhece, né, ele não deve. Agora, se não vai, se vai acontecer, eu espero que não ocorra. Acredito que todos têm condições de atuar somente com o seu conhecimento. Obrigada, Newton. José Dias, quer fazer algum complemento? Sim, estou plenamente de acordo. O árbitro de marcha deve ter personalidade e confiança na sua capacidade, não é, de atuar e ser independente no sentido de análise do atleta e decidir em conformidade. Quer dizer, nós sabemos que às vezes há juízes e árbitros de marcha que, portanto, são colocados, enfim, eles têm que estar distribuídos ao longo do circuito e pode coincidir que estejam relativamente próximos do quadro de faltas ou
classificações, como ali é referido, e inclusivamente, como acontece também nas grandes competições, que há transmissão ou que se está a visualizar num ecrã gigante a transmissão da prova, com às vezes as indicações dos cartões vermelhos que cada atleta tem, como aparece às vezes, isso sabemos, está lá, mas não devemos olhar e olhar para o quadro de desclassificações ou para o ecrã gigante e atuarmos, se entendermos enviar uma informação, um cartão vermelho e enviarmos. Essencialmente porque o quadro é, além do como o Newton referiu, não é, para as pessoas, para o público em si, essencialmente para os atletas, para os seus treinadores, que devem, portanto, acompanhar aquilo que se passa em relação ao seu atleta do ponto de vista regulamentar e depois agir no sentido de, enfim, dar indicações a esses atletas. E apenas, portanto, somente, essencialmente para eles, não é? Inclusive há provas, como já estive na Corunha, em Madrid, que hoje em dia até o treinador recebe em simultâneo a informação no seu celular da situação dos atletas na prova. Portanto, qual é que eles podem ter acesso àquilo que se passa, não é? Por via eletrónica, ou quando há essa comunicação das faltas por meio de tablets ou celulares. E, portanto, o juiz deve ter, essencialmente, concentrar-se nos atletas e agir conforme a sua consciência o dita. Obrigada, José. José Ganso. Exatamente, portanto, reforçar aqui, portanto, a necessidade de cada juiz agir só por si próprio, ignorar a opinião dos outros, até porque a opinião dos outros não tem que necessariamente estarem corretas, e se eu for copiar uma opinião que é incorreta, passa a haver duas opiniões incorretas portanto, e altera tanto a verdade esportiva. Como se sabe, o atleta é desclassificado ou é penalizado com a combinação de opiniões de juízes diferentes, e se há um duplicado de uma determinada opinião, se eu vou copiar a opinião do Zé Dias, portanto, aquela nota de desclassificação não está a valer por uma, está a valer por duas, portanto, e deve-se evitar, e cada juiz deve ignorar pura e simplesmente alguma visualização de alguma informação fortuita que possa acontecer, ou o ecrã, ou o quadro, portanto, deve ignorar pura e simplesmente isso e agir em conformidade com a sua consciência e com aquilo que os seus olhos veem. Obrigada, Ganso. Tem algumas pessoas colocando já a sua opinião no chat. Eu ia pedir que não coloquem a opinião dos vídeos no chat. Nós vamos abrir uma enquete, né, justamente para não influenciar a decisão dos demais. E a Tânia fez uma colocação sobre essa frase aqui, que eu voltei para o português, porque está faltando essa frase na tradução em espanhol. Lembrando, gente, que essas traduções vêm do inglês, tanto é que tem lá corrida, nós não estamos falando de corrida, nós estamos falando de marcha, mas a inteligência artificial reconhece o race do inglês e passa para o termo corrida, então é para qualquer prova de marcha, né? Y en español no hay esta parte y Tania hay escrito la traducción, que es una parte que no tiene en la pantalla, en la diapositiva en español de esta lección. ¿Está bien? Na verdade, tem, Claudinha, está separado. Em português está de um jeito, no espanhol está outro, eles separaram. Mas Não, tem. ele tá copiado igual. Um telemóvel, embaixo está um telemóvel também, no espanhol, Ok, ok. tá? Eu vou concluir aqui e vou passar a sequência que o Newton preparou. Então, antes da gente iniciar, a gente está pecando porque a gente não enviou ainda, né, uma folha com as orientações de colocar ok, flutuação ou flexão de joelho, mas são 4 vídeos, então façam 4 linhas,
3 colunas, uma para ok, uma para flutuação e uma para flexão de joelho, para vocês sinalizarem o que vocês visualizam em cada vídeo. E depois de vocês assistirem tudo, a gente vai abrindo a enquete para cada um dos vídeos. Então, lo que iremos fazer ahorita é passar a sequência de vídeos que você tem em chat. Se podem abrir em seu telemóvel, em seu celular ou em outro computadora que tem, para mirar a sequência de los videos. Irei passar por acá, pero en Zoom muchas veces se va con más despacio y es importante que miren en la velocidad real. Pongan en una hoja si miran en el video 1 si está ok, si hay una fluctuación o si hay una flexión de la rodilla. Después lo que miran en video 2 y después en el 3 y después en el cuarto video. Y después iremos a abrir una enquete, un cuestionamiento para cada uno de los videos por acá, ¿está bien? Iré a empezar por aquí, pero estén tranquilos de mirar en su telemóvel. Então, agora que vocês já escreveram, se consideram que o vídeo 1 está ok, ou se houve flutuação ou flexão de joelho, podem colocar na enquete, lembrando que aqui a gente não vê quem que está escrevendo. Então, está aberto a análise para o vídeo 1. Pongan lo que escribieron en la hoja durante cuando estaban mirando los videos. Tá. Finalizar aqui. Então, temos que 59% de quem respondeu disse que estava ok, que não observou neste momento alguma falha durante a marcha do atleta.
24% viu alguma flutuação e 37% visualizou alguma flexão de joelho. Newton quer fazer o comentário? Não, na verdade, chama, talvez, é um material que eu havia selecionado para um estudo que eu estou fazendo aqui, e achei esses 4 vídeos de hoje, eu não gravei, eu busquei, trouxe, encontrei da internet, talvez até o Geraldo me alertou a questão da qualidade deles e tudo mais, mas serve como um exercício. Parece ser um treino, parece não ser uma competição, né? Parece ser uma coisa bem inicial, um atleta iniciando, mas serve como a nossa para é interessante, por quê? Porque acredito que para treino a gente não precisa só pegar é, grandes competições, buscar vídeos de diferentes níveis também se podem treinar os olhos. Nós podemos treinar os olhos com diferentes níveis de competição. E pode ser um caso desse, um treino, uma competição mais inicial. Na Obrigada, minha Newton. opinião, ele está correto, ele está marchando correto, esse atleta. José Dias quer fazer algum comentário? Ora, eu numa primeira análise, eu daria uma raquete amarela por flexão, mesmo neste caso um cartão vermelho por flexão, não é? Mas por suspensão não havia. José Canso? Eu também concordo aqui com o José Dias, portanto, seria numa primeira oportunidade uma raquete amarela por flexão e depois merecedor, eventualmente, do cartão vermelho também por flexão. Também não concordo da perda de contacto, mas admito que haja opiniões no sentido de não dar nada. Portanto, mas, na minha opinião, visualizei ali uma pequena flexão e daí a opinar sobre a irregularidade da flexão. Obrigada. Só fechar aqui, reabrir. Agora para o segundo vídeo. Para o segundo vídeo, já podem colocar o que vocês anotaram na folha. Para o segundo vídeo, se podem pôr o que escreveram de sua análise. E aqui 54% achou que o atleta não cometeu nenhuma falha durante esse momento da prova. 32% colocou que houve flutuação e 14% alguma flexão de joelho. Newton? Não sei se. Bem, o vídeo está para todos, podem repetir. Eu percebi uma diferença na perna direita para a perna esquerda. Me chamou essa atenção de que a perna esquerda possuía uma leve flexão de joelho. La pierna izquierda tenía una leve flexión de rodilla, lo que estava mirando. Talvez uma possibilidade poderia ser uma advertência leve, mas isso algo que me chamou a atenção. Não, fora isso, não creio seria a perda de contato. O que mais me chamou a atenção foi a questão do joelho esquerdo dessa atleta. Obrigada, Newton. José Dias? Eu não. Para mim está bem. Não tive assim dúvidas. A meu ver, enfim, nada assinalaria. José Canso? Também não detectei qualquer irregularidade significativa, portanto, também para mim está bem. Vamos ao terceiro. Aberta a enquete para colocarem.
abierta la inquiete para el tercer video. Encerrando aqui. Esse ficou bem dividido. Temos 39% que achou que estava tudo ok, 32% que flutuou e que 29% viu alguma flexão de joelho. Vamos começar com o José Ganso. José Ganso, quer fazer algum comentário? Tá mutado, José. Teu microfone está fechado, Ganso. Peço desculpa. Peço desculpa. Estava aqui a falar para o boneco, mas pronto, para mim o atleta também estava a marchar bem. José Júlio, Sim, sim, na minha opinião estava bem. Newton, Eu vou compartilhar a opinião deles também, estava bem. Se fosse observar algo, uma leve flexão, talvez uma raquete amarela por flexão do joelho, talvez, mas fiquei na dúvida e nesse caso daria ok para ele. e vamos ao último vídeo. Aberta a enquete, abierta para escribir lo que piensan del último video. Vou encerrar. José Dias, quer comentar? Aqui eu pronto, não tive muita certeza em relação em relação à suspensão, isto é, eu tenderia mais a dizer que estaria bem. Eventualmente mostraria uma raquete amarela, mas enfim, isto em relação à suspensão, pois. José Ganso, A minha opinião, portanto, a escolha vai para a suspensão. Portanto, obviamente que seria, como seria sempre uma raquete amarela, portanto, isto, portanto, é a norma, mas daria também uma nota de desclassificação, um cartão vermelho. obrigada. Newton, Dos 4 vídeos de hoje, a filmagem foi feita não naquele ângulo, naquele melhor ângulo. O cinegrafista estava à frente, o que dificulta, como bem falou José Júlio, a questão da análise. Estando de frente, podemos ter a impressão. Então, realmente dificulta mais a nossa análise esse último vídeo. Eu também se for por algo, seria por suspensão, mas ficaria na dúvida porque a posição não está tão boa para fazer uma análise mais segura. Se estivesse como nas outras imagens, né, poderia ter uma visão melhor. então esse ficou com 52% de flutuação, 28% com ok e 21% por flexão de joelho. Eu vou compartilhar com vocês novamente, só para verificarem onde vocês podem revisar os vídeos, treinarem este olhar, entrando no site da. Vamos ver onde é que eu estou aqui para tentar compartilhar com vocês. No site da Abrat. Só preciso tirar este daqui, abrir este, pronto, fica mais fácil. Que é www.abrat.org.br. Se o Newton puder colocar no chat lá, então, entrando na página da Abrat, ou vocês seguem por aqui diretamente, ou
em publicações, documentos técnicos, acham seminário, desculpa, da Marcha Atlética, e aqui vocês vão visualizar todas as sessões, videoconferências realizadas, inclusive os vídeos para baixar e fazer esse treino de olhar para o momento da prova. Lembrando que para o bronze, provavelmente vai ser colocar se está tudo ok ou se tem alguma falha, independentemente da falha. Tudo bem? Qualquer dúvida também nós estaremos Claudinha, no chat. Oi? Diga, a Newton. Graziella, da Argentina, a Ah, pergunta, quando lo vemos de frente, não se deveria julgar? Ah, es un tema bem interessante, Graziella, gracias. Ah, la, la norma para hacer la mirada é quando nos quedamos em la calle mais externa, quando estamos na pista mais fora, e o atleta passa na nossa frente, formando um ângulo de 45 graus. Quando o atleta se passa à frente de nós outros e nos quedamos em um ângulo de 45 graus. Esta seria a melhor forma de mirar. Quando nos quedamos por detrás ou por la frente, temos a impressão, não temos uma exatidão do que estamos vendo. De frente, é humanamente impossível ver flexão de joelho. Se nos quedamos de frente ao atleta, é humanamente impossível mirar a rodilha fletida. É impossível. Por detrás se passa o mesmo. Por isso, Graziela, a melhor forma é nos quedarmos haciendo um ponto de 45 graus com os atletas. então, Claudinha, diga, quer fazer mais algum? Diga, me Newton. permita, eu comentei, queria compartilhar. Eu ia te fazer o pedido de Ah, iniciarmos amanhã tá, com o ok, Guilhermo aqui, tá, e aí a gente faz esse movimento com a tradução simultânea para quem é tá, da América do Sul, ok, que eu acho que ok. facilita. Sim, Pode sim, ser? sim, sim, sim. Então tá bom. É, queria agradecer novamente, né, a disponibilidade do Newton, que está desde as 4 da manhã em viagem, chegou e conseguiu fazer aqui 10 horas conosco. manejando, 10 horas. Isso. E ao José Dias e ao José Ganso aqui, que foram pegos de surpresa, nem pedi permissão a eles, mas nos ajudaram aqui nos comentários, né? A Bernadette está em viagem, o Florenilson fez um pequeno procedimento hoje, mas amanhã já estará conosco, e o Guilhermo também amanhã retorna. Então, quero agradecer também os amigos que são da Sul-América, que estão acá escuchando um pouco de portunhol e que nos perdoem, pero mañana creio que Guillermo estará con nosotros e iremos empezar mañana no mesmo horário, no mesmo link, y que Guille irá hacer la traducción y Nilton irá poner la pantalla como deben hacer para bajar Ai, eh, la, la- el test UI, si hay alguna duda, y también cómo miran los videos durante el examen. Quer fazer algum Claudinha, comentário, Newton? Claudinha, não, na verdade não era isso que eu ia compartilhar. Era a questão da apresentação de sentado em pé que o professor fez aqui. Então pode fazer amanhã, pode Tá? ser? Ok, pode, pode. Beleza? Então, Alberto, a resposta amanhã te passamos. Alberto fez uma pergunta no final, amanhã eu respondo. então tá bom. Obrigado. Entonces, muchas gracias. Boa noite a todos. Obrigada.